Olá, meu nome é Maurício Stegman Dieter, eu sou professor de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu sou bacharel, mestre e doutor, com estágio de pesquisa doutoral na Universidade de Hamburgo, pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou pós-doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e advogado criminalista. Mas estou aqui para gravar essa aula, principalmente porque sou um admirador, né, de vida e obra do professor Juarez Estevão Xavier Tavares. O Juarez Tavares é para nós uma referência intelectual, um norte ético importante, fatalmente nos momentos mais decisivos da história brasileira, naquilo que diz respeito à competência punitiva e à ampliação da democracia e proteção da pessoa humana, ele é sem dúvida um norte, né, nessa bússola moral. E para homenageá-lo, né, como parte desse curso, que dá conta, ou tenta dar conta, né, passo a passo, dessa extraordinária obra, uma obra de referência que estrutura o direito penal científico no Brasil, fundamentos da teoria do delito. O professor Juarez Tavares consegue, de maneira muito consistente, atravessar questões extremamente espinhosas, atualizando o direito penal brasileiro e tirando ele de uma certa manualística acomodada, né, que continua produzindo assim, pequenas variações dos mesmos temas. Ele apresenta pensamento original, muitíssimo refinado do ponto de vista das referências, e a obra de um intelectual maior, né, de um grande teórico. Para fazer isso, né, eu vou tratar do capítulo, né, que me foi atribuído, né, nessa nossa homenagem, que é o de causas supralegais de justificação. É interessante porque eu trabalhei na minha dissertação de mestrado causas supralegais de exculpação. E aqui tem a oportunidade de trabalhar não na culpabilidade, mas no tipo de injusto, né? E as quatro causas supralegais de justificação que são apresentadas pelo professor Juarez Tavares são o consentimento presumido, o direito de correção dos pais em relação aos filhos, a liberdade de expressão e o processo de marginalização social. Como primeiro ponto, né, dessa aproximação do texto, que ajuda o leitor, de maneira didática, né, compreender o pensamento do professor Juarez Tavares, é importante tratar dessa expressão supralegal, né? O que é supralegal não é extrajurídico. O supralegal não está com uma legalidade estrita no Código Penal, ou seja, não é definido nem previsto na parte geral do Código Penal. É o caso, por exemplo, no estado de necessidade ou na legítima defesa, você não tem só a previsão dessas hipóteses legais de justificação, mas também a definição jurídica, né? Não é o caso, por exemplo, do exercício regular do direito ou do estrito cumprimento do dever legal, que estão definidos, né, previstos no Código Penal, mas não estão esmiuçados, né? Não se esclarece o conteúdo dos seus significantes. A situação justificante e a ação justificada dessas duas hipóteses, atribuindo isso à doutrina. Então, o que é supralegal não é extrajurídico, ou seja, está previsto no direito, pensado como a totalidade das regras do ordenamento, mas não está expressamente previsto dentro da normativa penal. O supralegal pode ser encontrado como realização de princípios específicos, né, que regem o direito, ou em normas particulares que estão previstas nas referências monumentais do direito, Código Civil, Código de Processo Penal, ou em estatutos, né, ou em leis esparsas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou outras normativas que dizem respeito, por exemplo, ao direito do trabalho, enfim, onde você possa encontrar, sob inspiração constitucional ou como realização de direitos constitucionais, ou mesmo em tratados e convenções dos quais o Brasil é signatário, sempre e quando esses tratados e convenções sejam promotores de direitos humanos e não a sua restrição. Nesse sentido, o conteúdo criminalizador de tratados e convenções não deve ser incorporado imediatamente, ele exige validação qualificada. Mas naquilo que ele abre possibilidades de justificar uma conduta típica, é evidente que eles têm aplicação de pronto. Para começar, então, feita essa referência, né, de que o supralegal não deve causar constrangimento na sua aplicação,
já que sempre aos magistrados existe uma espécie de sombra chamada segurança jurídica, né, que orienta a aplicação do direito de maneira que não pareça extravagante, né, que não pareça fugir de um sistema que é orientado pela legalidade, como é o direito penal, e a diferença de talvez outras áreas do direito, em que isso é muito mais vertical. É, a melhor maneira de apresentar essas causas supralegais que estão no ordenamento, mas não estão especificamente em matéria penal, é apresentá-las uma a uma, da maneira que o professor Juarez Tavares as apresenta. Ele começa com o consentimento presumido, né? É interessante porque, já que o pensamento de Juarez Tavares mostra uma qualidade invulgar quando trata do consentimento do titular do bem jurídico, não como uma causa de justificação, mas como um elemento negativo do tipo. Nos capítulos anteriores, ele afasta o consentimento do titular do bem jurídico como uma causa de justificação, porque não parece lógico que a ausência de ofensividade autorize uma denúncia, né? Então vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que se submete a uma cirurgia estética, a uma cirurgia plástica. Do ponto de vista típico, ele pode estar produzindo deformidade permanente no seu corpo, por meio, por exemplo, da inclusão de uma prótese no seu corpo, né? Essa deformação permanente, entretanto, atinge uma finalidade estética. E o sujeito é beneficiado pela ação, o que indica não se tratar, por exemplo, da expressão errada, consentimento do ofendido, porque ele não é ofendido, mas beneficiado por essa ação. Mas, no segundo ponto, como seria ridículo, né, denunciar o médico que fez a cirurgia para descobrir durante a instrução processual se aquela cirurgia foi ou não autorizada, já que o termo de consentimento é condição necessária para realizar o ato médico. Então, não é uma causa de justificação, não tem tipicidade aparente para então autorizar uma instrução a comprovar a justificação para tirar qualquer responsabilidade penal do médico. É um elemento negativo do tipo, aquilo se torna um fato atípico e não típico ilícito. É simplesmente algo que não afeta a lei penal. Então, já resolvido o consentimento real, né, o consentimento do titular do bem jurídico, sobra o consentimento presumido. O consentimento presumido é aquele no qual não é possível conseguir a manifestação do titular do bem jurídico, seja porque ele está impossibilitado de ser consultado, vamos imaginar que ele está sob anestesia, ou que ele está num lugar remoto e ninguém consegue contato com ele, enfim, qualquer maneira de que não seja possível alcançar o titular do bem jurídico, mas você facilmente, né, assim, no ponto de vista do observador comum, você percebe que uma ação que pode caracterizar um ilícito, né, é no interesse dele, né? Normalmente, por isso, os exemplos de consentimento presumido estão bastante próximos do estado de necessidade, né? Por exemplo, quando se diz que a casa de alguém está pegando fogo e você pratica uma invasão de domicílio para salvar um animal doméstico. Bom, nesse caso, você poderia perfeitamente dizer que há uma situação de estado de necessidade. Mas como o estado de necessidade parece exigir elementos bastante estanques, né, e sempre pressupõe a lesão de um bem jurídico inferior para a preservação de um superior, ou então de bens jurídicos equivalentes em situações dramáticas, o que pode remeter ao estado de necessidade exculpante, é interessante a hipótese do consentimento presumido como situação supralegal de justificação. O argumento aqui, né, que dá juridicidade a essa situação supralegal de justificação é o artigo 861 do Código Civil, né, que fala na atuação no interesse do indivíduo como gestão de negócios, né? Você se mete na vida privada de outro, né, em função dos seus bens jurídicos, mas imagina que isso acontece no interesse do seu portador, ainda que eventualmente esse interesse possa ser desmentido, tá? Não, veja, se você for recriminado depois por ter praticado algo no interesse do sujeito, né? Isso não desconstitui o consentimento, porque o consentimento é presumido no momento da ação, em que você pode dizer, olha, no momento em que foi necessário praticar esse ato típico, essa ação típica, pensando no interesse do autor, eu não teria como saber depois que não era no interesse dele. Então, existe um critério digamos,
de observação do interesse, daquilo que se pode presumir como interesse do sujeito, né? Salvar uma pessoa, por exemplo, para depois as pessoas dizer, eu não queria que você me salvasse, né? Bom, mas você tem que presumir que a pessoa quer ser salva, né? É absolutamente legítimo que seja assim. Então, a legitimidade não pode ser desconstituída a posteriori, né? Ainda que você venha a descobrir depois, você ainda atua em consentimento presumido. O fundamento do deslocamento, né, da antioricidade, ou seja, aquilo é típico, mas é justificado, tem a ver, claro, com a não interferência, né, no direito do titular de exercer o direito subjetivo. Afinal, atuar em nome de alguém é supor o interesse dessa pessoa na sua ausência ou impossibilidade concreta de manifestação. E, portanto, é algo que pressupõe uma avaliação global na ordem jurídica, né? O que é o interesse concreto de alguém naquela situação dramática, né? Vamos imaginar que você realiza alguma forma de salvamento de um bem, praticando para isso um crime de dano, quando seria no melhor interesse do proprietário desse bem ter a destruição completa desse bem para reaver o valor no preço do seguro. Bom, você pratica um crime de dano, em tese, uma ação típica de dano, e era contra o interesse dele. Mas uma avaliação global indicaria, para alguém que é proprietário desse bem, o interesse em salvá-lo imediatamente. Claro, se é no interesse da pessoa, você pressupõe aqui uma norma autorizadora, né? E se é na ausência do interesse, no sentido de que é indiferente ao, ao titular do bem jurídico a sua preservação, que você não crie nem aumente o risco para o bem jurídico daquilo que já está em curso, né? Como processo causal, por exemplo, de destruição ou de ameaça concreta à integridade do bem jurídico. Talvez a maneira mais fácil de compreender isso, e, portanto, de tirar do debate abstrato, é pensar no consentimento médico mesmo, né? E nisso, o professor Juarez Tavares vai incorporar uma crítica correta, recente, embora recente no direito penal, produto de uma longa elaboração filosófica, na filosofia política, na sociologia, na criminologia, de quanto o autoritarismo médico permitia, no exercício do seu saber, uma série de intervenções sobre o corpo humano que não estava exatamente consentida pelo seu titular. Esse autoritarismo médico, né, que também é um autoritarismo que esteve presente em outras institucionalizações no processo que, do ponto de vista cultural, se pensa como modernidade, do autoritarismo do professor em relação aos alunos, do autoritarismo do médico em relação ao paciente, do autoritarismo, inclusive dos magistrados em relação aos acusados, que eram relações verticais, né? Relações de subordinação, como de um médico que, com palavras, produz a nudez do seu paciente, né? Tire a roupa. Ou seja, essa ingerência, esse poder que se tem na disciplina do outro, né? Pense um cuidador de idosos, ou, enfim, outro tipo de relação em que essa subordinação, essa objetificação do sujeito, né, a subordinação a um interesse bastante explícito, né, no sentido de controle do comportamento alheio, do carcereiro em relação ao preso por todos. Então, essa ideia de autoritarismo e consentimento é revisitada por parte da teoria penal, e são bastante interessantes os trabalhos, né, aos quais eu vou fazer referência ao final, que começam a pensar o que é, hoje há uma necessidade dialogal muito maior e uma exigência de informação muito maior, né? O paciente tem direito de saber tudo o que pode acontecer com ele. Demora mais, pode fastidiar alguns médicos, talvez seja difícil de pensar isso numa prestação mais vulgar da terapia, né? Talvez em ambientes superlotados ou com pouca disponibilidade de materiais, mas, de qualquer forma, quando se pensa na relação médico-paciente, hoje se pensa numa relação muito mais horizontal. Então, para que o sujeito não seja surpreendido, né, numa operação, sem conhecer os riscos inerentes ao início do processo. Vamos imaginar alguém, e o professor Jorge Tavares traz esse exemplo no livro, né, que isso se dispõe a uma intervenção cirúrgica para remoção de um tumor. E quando se inicia a operação, o médico descobre um outro tumor.
né? Ou uma outra área de infecção que ele precisa e que ele até poderia fazer depois, mas para minimizar o risco para o sujeito, ele decide fazer a intervenção naquele mesmo momento. Se o sujeito é consciente das derivações possíveis daquele ato, né? Isso entra numa esfera de consentimento informado que permite o consentimento presumido. Ele não está consciente do que está acontecendo, claro, está sob anestesia, mas se consultado, né, concordaria com essa ação, né? De maneira que, na conclusão dessa hipótese de justificação, o professor Juarez Tavares vai dizer que só hoje casos extremos, né, de intervenções médico-cirúrgicas, uma intervenção maior na integridade física da pessoa estaria autorizada sem que se pudesse presumir ou ter o seu conhecimento, a sua anuência informada por escrito anteriormente. Certo? Muito bem. Esse consentimento presumido também pode se aplicar para outras áreas, né? É, por exemplo, em atividades esportivas de maior risco, né? Você presume o consentimento de alguém a uma falta muito grave no futebol, embora isso possa determinar o cartão vermelho, né? Mas não exatamente uma ida à delegacia por um carrinho violento, né? A ideia do consentimento no esporte também é algo que parece ser um pouco explorada no Brasil, mas eu acho extremamente interessante porque você pode consentir com níveis bastante relevantes, né? Bastante significativos de violência na prática de certos esportes, mas se isso assume outra forma de lesão a bens jurídicos, como no caso de ofensas raciais, isso é imediatamente fora de qualquer hipótese de consentimento. Então, vamos supor um esporte em que a provocação, né, seja um elemento cultural, como, por exemplo, parece ser no caso do jogo de basquete. Há um consentimento presumido de que quem joga basquete está disposto a ouvir esse tipo de provocação, né, que desestabiliza emocionalmente. Agora, se essa provocação assume a natureza de uma ofensa com características racistas, isso obviamente não pode ser presumido como parte do consentimento de quem está naquela relação esportiva. E isso caracterizaria uma ultrapassagem, né, desse elemento. Então, ainda existe bastante espaço para pensar o consentimento presumido, não só na área médica, mas em outras áreas em que, culturalmente, né, existe uma prática que implica admitir certos tipos de lesões contra a honra, contra a integridade física, mas dentro de uma expectativa que integra a tradição da prática desse evento, no caso do esporte. A segunda causa de justificação, também tratada pelo professor Juarez Tavares, e essa eu acho fascinante, porque ele é um dos autores que melhor trabalha esse elemento no Brasil. De fato, nos cursos de direito penal, eu chamaria atenção para esse ponto como exemplar para o resto da literatura nacional brasileira, que é o direito de correção dos pais em relação aos filhos, né? E o professor Juarez Tavares ele já resolve boa parte do problema, tirando uma tradição que vem do direito romano, que pensa ainda no poder parental, né? No poder do pai sobre os filhos, uma relação bastante autoritária do pai sobre a família, né? Não, a gente pensa isso já a partir do poder familiar, né? No sentido de um poder distribuído de maneira equânime, né? De maneira igualitária entre os que integram o núcleo familiar e não como um direito dos pais de castigarem os filhos. Por isso que o professor Juarez Tavares tira o direito de correção do exercício regular do direito, porque ele vai dizer, bom, você não tem direito de castigar o teu filho, você tem dever de educação. E no dever de educá-los, você pode, respeitados certos pressupostos, utilizar castigos que podem ser de natureza física, mas não de lesão, ou usando tons de voz, expressões, formas, inclusive, de privação de liberdade ambulatorial, como a cadeira do pensamento, né, e outras formas de disciplina, que restringem direitos da criança, mas que são parte do dever de pais e familiares próximos, né, de produzir, de inscrever essa criança até, enfim, o final da adolescência, né, numa vida civilizada, madura, de alteridade, respeito pelo próximo e nas suas expressões, claro, em relação ao patrimônio dos outros, em relação à vida e integridade física, enfim, como uma forma mesmo de produzir pessoas que possam viver em sociedade a partir da regra de ouro, né, de respeitar os outros como
se gostaria que se respeitasse a si próprio. Há uma ampla normatividade em relação a isso, né, que se confunde muito com a disciplina do direito da criança e do adolescente, na Constituição, no artigo 205, no artigo 229, no Código Civil, no artigo 932, inciso 1º, 1566, inciso 4º, 1634, inciso 1º, todos referidos no livro do professor Tavares, mas principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nos artigos 25, 70A, 13, no artigo 26, parágrafo 9º, que redefine a Lei de Diretrizes Básicas da educação nacional, e principalmente, né, acho que aqui por todos o mais fácil de entender isso é o artigo 13A, que é parte da alteração produzida pela Lei 13.010 de 2014, a chamada Lei da Palmada, que foi objeto de contestação virulenta, né, por parte de alguns movimentos religiosos que tentavam se insurgir a ideia de disciplina por meio de violência. Claro que a pedagogia não funciona a partir da violência, né? O processo de responsabilização, a internalização da responsabilidade por uma criança, ela é prejudicada pela violência, ela não é facilitada. Agora, posso dizer também que educar os filhos como todos os pais, e principalmente, né, como as pessoas que estudam isso, os pedagogos, sabem, é muito difícil, né? É extremamente desafiador e exige dos pais uma maturidade que é colocada em xeque frequentemente, né? Diante de circunstâncias contextuais ou materiais que tiram a razão, a sensibilidade dos pais na correção dos filhos, né? Por isso que, tentando pensar que essa é uma relação que passa por uma interface entre o público e o privado, né? Porque você tem a questão da família e da sua disciplina, mas em função daquilo que se projeta para o ambiente público, o professor Tavares estabelece aí 6 condições, né? Para que a gente afirme a regularidade de um castigo aplicado contra uma criança. O artigo 18A lá, muito claro em falar que você não pode produzir lesão, né? E lesão, claro, remete ao crime de lesão corporal. Portanto, é o tipo de violência que deixa marcas que autorizam uma perícia médico-legal, né? Que autorizam o Instituto de Criminalística a aferir por exemplo, conter uma criança que está muito agitada ou que pode produzir danos a terceiros, né? Um adulto em relação a uma criança é um tipo de força, né? Imagine uma criança de 4, 5, 6 anos de idade contra um adolescente de 12, 13, né? Então, são gradientes diferentes de força que vão ser utilizados. O uso do vocabulário também, né? A intensidade em que isso se expressa, os instrumentos que se utilizam para isso, né? É um contraste que é fácil de fazer em relação a formas mais antigas, embora não tanto, né? De castigo que passavam como algo do interesse meramente familiar, né, que não deveria interessar aos outros. Hoje já não se pensa assim, né, tendo a criança como prioridade absoluta do nosso ordenamento jurídico, não se pode produzir vexame nem constrangimento, e isso implica algum tipo de humilhação duradoura, né, formas humilhantes, degradantes de castigo, que afetam a subjetividade da criança, né, que a destroem, que visam, digamos, aniquilar o seu estado anímico, né, e que enfim, se projetam no tempo. Isso é muito grave, né? Isso não deve ser admitido e isso está no limite da ilicitude mesmo, né? Como define o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou, do ponto de vista físico, o crime de maus tratos, né? Embora a gente também possa pensar em formas de enquadrar isso como vias de fato ou mesmo lesão corporal, o que trata de ofensas mais sérias à vida e à saúde. Mas isso, como todas as questões que dizem respeito à interseção entre direito penal e direito de família, tem que ser visto com muito cuidado, né? Imaginemos, por exemplo, situações dramáticas de vida em que pessoas, especialmente em contextos empobrecidos, né, precisam tomar atitudes radicais para a proteção dos próprios filhos e, com isso, acabam produzindo ações típicas, né, bastante reprováveis. Mas uma censura radical, sem pelo menos a sensibilidade que áreas do saber como o serviço social nos apresentam, seria algo cruel demais para tomar a literalidade da lei, né? As condições que o professor Tavares coloca são, primeiro, a existência de uma falta disciplinar, conforme regras familiares, né, constitucionais e conhecidas e obedecidas, ou obedecíveis pelas crianças. Eu fico pensando, por exemplo, num país que tem uma presença islâmica bastante acentuada, como o público em geral reage
a uma menina sendo castigada ou reprimida de maneira bastante incisiva por não usar o véu, né? Será que essa determinação familiar pela religião dessa família não é vista como uma censura maior do que se fosse um outro tipo de desobediência que encontra naquela cultura majoritária uma maior adesão? Então a gente pode pensar que a repressão por certas formas de vida, né, implica um exame contextual, cultural. E o professor Juarez Tavares é bastante sensível, né, ao apontar isso. Né? Olha, aquilo que pode parecer muito pouco grave e que não merece censura, né, em outros contextos pode ser muito grave. Né? Imaginemos uma família, em outro sentido, né, de outra fé, pode ser católica, por exemplo, que leva muito a sério o momento de oração, né, dentro de uma igreja. E essa criança está se comportando mal e ela digamos, reprimida de maneira muito tenaz, né? Ali, meio que toda a igreja talvez concorde para poder forçar aquela liturgia na criança. Mas em um contexto onde essa igreja fosse minoritária, faria sentido para o resto da sociedade? Então, a existência dessa falta disciplinar é algo que tem que ser pensado contextualmente e culturalmente, né? Não pode ser tomado como regra absoluta. Quando ele diz que tem que ser constitucional, você tem que falar, olha, não faz sentido castigar uma criança por algo que a própria Constituição considera abjeto, né? Que não poderia ser imposto em relação aos filhos dentro de uma ordem social democrática. O segundo elemento, né? Se o primeiro é a existência de uma falta disciplinar, você não pode ser castigado por nada, tem que ter praticado algo, e esse algo tem que ser visto aí grano salis, a necessidade de correção, né? É necessária uma correção? Ou não é suficiente uma mera orientação? Ou até o silêncio, né? é, Como você vai descobrindo como pai e mãe e com o fluir do tempo, né? Existe uma forma de constrangimento social muito forte quando você está com a criança em ambientes públicos, né? As pessoas em volta olham e pedem que você faça alguma coisa. Pode ser dentro de um avião, pode ser na fila do supermercado, pode ser dentro de um teatro. Uma criança está sendo uma criança, né? E tem ainda uma certa dificuldade em representar a consequência das suas ações ou mesmo o significado das suas ações quando você muda o ambiente onde elas se produzem. Mas uma coisa que todo pai sente é quando todo mundo coloca os olhos sobre você, exigindo que faça algo. E se os pais não souberem lidar com esse tipo de pressão, eles podem acabar sendo mais rigorosos com os filhos do que é necessário. Então, essa necessidade de correção é algo que tem que ser avaliado tanto do ponto de vista depois do fato, como no contexto em que se produziu. Né? Fala, talvez eu peguei pesado com meu filho, o sujeito possa dizer, mas é porque na hora, né, parece que haveria a pressão social que se sente, eu posso assegurar vocês, e todos que também já passaram por essa experiência, é algo bastante significativo. O terceiro elemento é uma relação temporal entre ato e correção. Né? Isso é muito interessante, porque, às vezes, a correção imediata para a criança não tem uma significação maior. Uma conversa depois é muito mais eficaz do que uma forte repressão no momento em que a coisa acontece. O que o professor José Tavares está dizendo é que o castigo tem que ter relação com a falta disciplinar, ou seja, não tem como castigar uma criança com palmadas, né? Uma semana depois, como se fosse uma compensação do saldo, né, de violações às regras familiares que a criança produziu, né? Então ela tem que fazer sentido a correção em função do ato que é imputado aí à criança como falta disciplinar. Depois, os meios adequados, né? Meios adequados também é outra coisa que envolve uma avaliação contextual, cultural, né? Pensa como ainda faz parte do imaginário brasileiro a bater com o cinto, aquela ideia da vara de marmelo. Antigamente se falava de ajoelhar no milho, né? As réguas que professores enfim, convencionais no século passado ainda aplicavam na palma da mão dos seus estudantes. São meios necessários que não produzam intenso sofrimento nem provoquem lesão, né? É, os pais proferem gritos e ameaças e subtraem bens como bichos de pelúcia dos seus filhos para poder tentar internalizar regras de comportamento, como formas de sanção e criação de responsabilidade. Mas os meios adequados para, diante de uma falta que exige correção e que está temporalmente vinculada, claro, implica, como qualquer ação instrumental, um cálculo dos meios adequados para isso. Em relação à finalidade de contribuir, né, embora não seja
para o professor Juarez Tavares exigido esse elemento típico do conceito de ação final, né, um elemento pedagógico específico, tem que ter uma finalidade corretiva, no sentido de que a ação objetivamente visa contribuir para a educação, né, uma educação cívica, né, ou seja, ela visa contribuir para a inscrição dessa criança, desse adolescente, num ambiente social marcado pela fraternidade, né, pela empatia, pela alteridade. E aí, o último ponto, eu acho que é o ponto mais polêmico dessa segunda causa de educação, é a capacidade, né? O professor José Tavares diz que a capacidade de correção dos filhos, esse dever, somente pertence aos pais ou os responsáveis pela guarda, que são portadores desse dever. Mas isso deixa em aberto quando existe delegação desse dever de correção. O professor José Tavares diz que esse poder não pode ser delegado, né? Esse dever de correção. Mas é difícil imaginar isso na vida real. Durante o tempo em que as crianças estão na escola, elas certamente são educadas pelos professores, que têm limites também no que podem educar, e tem um dever de educação, né? Babás que passam algum tempo com os filhos, ou quando você deixa o filho na casa de parentes, em função de algum compromisso pessoal, profissional, enfim, se eles são garantes dessa relação por omissão, me parece que eles também têm o dever, né, de correção. Talvez um dever mitigado, né? Os delegados aqui não têm a mesma amplitude do dever de correção, né? Do dever de educar os filhos que os pais têm. Isso me parece claro, é um dever mitigado, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm um dever de correção. E o que fazer, por exemplo, se você deixa o seu filho com um parente, digamos, um avô, e ele começa a praticar atos de destruição de objetos ou agressão a terceiros, até com expressão da falta dos pais. Qual que é o limite do que os avós podem fazer como dever de correção? Aqui, a forma pela qual o professor José Tavares resolve a coisa é muito interessante. Ele fala, olha, vai como consentimento presumido, né? Os pais consentiriam em que eu colocasse o filho deles de castigo se pudesse ser consultados, ainda que depois apareçam na casa dos avós dizendo, eu nunca te autorizei a fazer isso. Então, essa mitigação se resolve, né, para não delegação desse poder, assegurando, digamos, a magnitude que ele tem, e pensando a resolução da justificação a partir do consentimento presumido. A terceira causa supralegal de justificação que o professor Juarez Tavares trata é o direito de expressão. O direito de expressão, claro, é um debate muito maior no direito constitucional, mas para o direito penal, eu diria que vocês rompem um pouco a abstração da discussão constitucional, que tende a ser uma discussão abstrata, que me parece uma discussão um pouco frutífera, para se pensar regras gerais do que significa o excesso no direito de manifestação pública, de opinião, a análise em função dos crimes de injúria, difamação e calúnia, que estão lá no 138, 139 e 140 do Código Penal. Quer dizer, qual que é o limite objetivo do direito de expressão? O crime, né? O crime de injúria, o crime de difamação, o crime de calúnia. Claro que no crime de calúnia, com um critério mais elevado, né, que implica a imputação de fato definido como crime. Mas se a ofensa à honra objetiva ou subjetiva caracteriza o excesso no direito de expressão, como exercício da liberdade de expressão, acho que a gente consegue aterrar um pouco mais essa discussão. No debate que ele apresenta, né, e como elemento supralegal, porém absolutamente jurídico, o artigo 5º, inciso 4º da Constituição da República, o professor Juarez Tavares vai falar de uma liberdade narrativa. É muito legal pensar a narração dentro do direito, né? Como você trabalha o conteúdo, que a característica narrativa, né? A narrativa ela é um elemento comum. A descrição fática e a descrição ficcional, né? A ficção se constitui pela narrativa, mas também a realidade se constitui pelo discurso, né? Não que ela tome o lugar da realidade, mas essa versão sobre a realidade também produz efeitos. Na liberdade narrativa, o que é preciso assegurar, e o artigo 141 do Código Penal permite, né, e que bom que é assim, é que quando essa liberdade narrativa diz respeito ao direito de crítica, quando a crítica for literária, artística ou científica, você deve ter uma ampla justificação daquilo que possa ser interpretado como ofensa. E isso visa assegurar o espaço, por exemplo, universitário, né? Você deve preservar na universidade um enorme direito de crítica. Isso, claro, nem sempre dialoga bem com a vaidade
de algumas figuras universitárias, né? Que às vezes tomam a crítica à sua obra como a crítica a eles mesmos. Mas isso é por falta de maturidade, talvez acadêmica, em alguns centros universitários do país, embora as notícias sobre isso sejam recorrentes, né? A crítica literária ampla, né? A possibilidade de dizer que algo é horrível, ainda que possa doer no artista, no intérprete, né? É uma possibilidade de aprimoramento, é uma condição, por exemplo, do pensamento científico, é uma injunção no campo estético, no debate sobre o que é belo, justo e verdadeiro. Então, a crítica informada pelo saber, pelo conhecimento da tradição estética, né, dentro da liberdade artística, de manifestação da subjetividade individual, isso é algo que tem que ser protegido e, portanto, raramente criminalizado, a não serem óbvios casos de abuso, né? É, como o professor Juarez Tavares diz que a liberdade de expressão sempre está condicionada em relação aos fatos, isso abre um segundo problema, que é saber o que são os fatos de verdade, né? Os fatos podem ser pensados como fatos duros, como fatos incontestáveis e como fatos em disputa. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil para colonizá-lo ou para o início de um genocídio, né? A interpretação da chegada de Pedro Álvares Cabral não pode descuidar do fato de que ele chegou, né? Inclusive saber se ele foi o primeiro a chegar ou não e todo o debate histórico que isso pode envolver, mas não está em disputa que em algum momento ele chegou. Então, o significado concreto disso não deve ser objeto de censura, mas a invenção de fatos, sim. Né? E aí a gente entra em todo o campo contemporâneo da discussão sobre fake news, né? Fatos inverídicos, sabidamente inverídicos, em algum caso inverossímeis, né? Não são inverídicos, como não são facilmente compreendidos do ponto de vista do senso comum, e como ultimamente, né? Isso é parte, digamos, de uma certa contaminação construtivista na interface social, né? Nas relações sociais hoje. Há muito essa incorporação da ideia de que o discurso produz a realidade, né? E não e não está em dialética com a realidade, mas que ele a produz, de como você pode produzir episódios de violência, como você pode produzir destruição material, inclusive com ameaças, a partir da invenção, né, de caricaturas, de ameaças, fantasmas, né? Então, os fatos inverídicos, aquilo que não é coberto nem mesmo pela sombra da dúvida, isso não caracteriza a liberdade de expressão, né? Isso pode configurar o que chama de fake news, discurso de ódio, e existe toda uma literatura para poder tratar disso, né? Novamente, o direito penal vai se preservar em relação àquilo que é injurioso, calunioso ou difamatório. Já os fatos que estão em disputa, que não tem a ver tanto com o fato como significante, como fato gráfico, né, no sentido de aquilo que exige significação, mas do processo de significação daquele fato, e nós chamaríamos de fato em disputa, né, ou fatos incontroversos, é preciso uma valorização do debate e da pluralidade sobre a dimensão pública e social. Você pode dizer, de um lado, que o impeachment foi legítimo, ou outro que foi um golpe. Embora me pareça evidente que é um golpe, eu não posso suprimir a narrativa de que o impeachment foi legítimo e produzido por pessoas probas, etc. Ou que houve crime próprio para processo de impeachment, né? Então, o fato é que houve a destituição do Poder Executivo Federal. A questão é saber na pluralidade do debate, no registro histórico e na construção desse registro histórico e na sua revisitação, a maior liberdade possível, certo? O Dr. Juarez Tavares é um defensor das liberdades humanas, mas ele entende que o inverso da liberdade é a responsabilidade. E é por isso que ele é bastante cauteloso, né, ao colocar regras que determinam o início da punibilidade de uma ação típica, definindo o seu conteúdo injusto. E ele vai dizer com todas as letras que é injusto a prática de ações típicas estruturadas sobre fatos inverídicos, sobre fatos falseados, sobre fatos construídos para produzir injúria, calúnia, difamação ou incentivar a prática de outras ações, inclusive de natureza violenta. Por fim, para encerrar essa nossa exposição, né? Minha exposição, né? A gente usa o nossa porque eu quero me inscrever na tradição intelectual desse grande mestre que é o professor Juarez Tavares. Ele vai trabalhar essa causa de supralegal de justificação que é extraordinária, né? Que é uma demonstração de sensibilidade, de conexão com a realidade.
Sabe, o direito penal ele pode ser profundamente alienante, né? Ele pode produzir, a partir da ideia de natureza jurídica, a própria corrupção da realidade em nome dos seus estatutos técnicos. E quando você vê categorias construídas a partir da realidade social, e no caso do Brasil, de uma realidade social de brutal desigualdade, de enorme marginalização, estigmatização, né, e que se reticula num conjunto de opressões específicas, ele vai apresentar como quarta causa supralegal de justificação o processo de marginalização, né? E o foco para entender isso, né, o processo de marginalização, e veja como isso é, claro, ele atribui isso a outros pensadores, né, ele reconhece o mérito de outras formulações, mas é preciso dizer que aqui ele é bastante original e eu diria quase genial nesse ponto, né? A causa supralegal de justificação como processo de marginalização apresentado ao Brasil na forma como ele faz, é algo da estatura equivalente a quando Zaffaroni formulou a culpabilidade por vulnerabilidade, né? É desse tipo digamos, de sucesso, né? O bem jurídico como objeto de proteção da juridicidade, pensado no injusto como objeto de proteção e não como critério de criminalização, vai pensar que a realização de direitos da pessoa humana em contextos de indignidade não pode justificar nenhum tipo de censura. Não pode configurar nem mesmo aquilo como contrário ao direito. Pensem, por exemplo, pessoas que moram em situação de rua, né? Que não têm domicílio senão onde estão domiciliadas, que não têm direito à intimidade e vida privada. Como elas poderiam ser recriminadas, né? Por exemplo, praticar algum tipo de atividade sexual em via pública, o que poderia configurar o ato obsceno do artigo 233 do Código Penal, né? Ou então pensar maus tratos em relação a um cachorro que lhe faz companhia e para o qual ele não pode prover melhores condições, né? Imagine quão covarde é, por exemplo, uma ação policial que, num contexto de absoluta pobreza, recrimina o sujeito pauperizado pelas más condições em que o seu cão vive, né? Isso não é proteção de direitos humanos, isso proteção de direitos animais, isso é violação à dignidade humana, né? O sujeito que, embora no contexto de leis que proíbem, né, usa a força da atração do cavalo para poder recolher lixo, ser recriminado porque ele usa um cavalo que não vive as melhores condições existenciais de um cavalo, né? Esse processo de marginalização que recrimina o sujeito que vive em situações, muitos casos, né, absolutamente indignas, assim, aponta o dedo para a hipocrisia da censura penal e de como se pensa a antinormatividade, né? Pessoas que estão desprovidas de interesse na proteção do bem jurídico, como diz o professor Tavares, né? O que é o pudor para quem não tem um vaso sanitário ou o box de um chuveiro para poder tomar banho, né? O que é intimidade de quem não dispõe de uma casa, de um espaço reservado para si, onde ele possa, digamos, né, realizar parte da sua, digamos, da sua subjetividade objetivificada, né? Imagine o que é não ter privacidade, ter que viver sempre ao olhar, e normalmente ao olhar recriminador da sociedade. O que é propriedade para quem não tem nada para si? O que é a honra para quem é humilhado todo dia? O que é a saúde para quem não tem dentes na boca para poder mastigar corretamente? Se a gente não está consciente disso, né, a gente não consegue pensar uma forma de como dizer que isso é injusto para o direito, se o direito é parte desse sistema que mantém pessoas vivendo em situações de marginalização. Claro que o professor José Tavares, para assegurar, né, isso, para mostrar para os juristas brasileiros, mas eu diria principalmente para os operadores do direito, que é uma expressão ruim, mas que diz respeito aos agentes da criminalização, concretamente, né? Juízes, promotores, advogados, defensores, delegados de polícia. Ele estabelece um monte de elementos, né? Ele dá um monte ele configura isso de maneira muito, muito criteriosa para dizer, olha, é preciso que exista um grupo marginalizado, né? Como, por exemplo, ele se refere a mendigos, né? Mas poderia se referir a outros grupos que constantemente vivem marginalizados, que têm uma existência afrontada cotidianamente, e pensem o que é acúmulo dessa humilhação para alguém que não consegue se inscrever de maneira social positiva por meio do trabalho, não digo nem emprego, né? Digo por meio do trabalho na sociedade, que o autor desse ato típico pertence a esse grupo,
O que também não é difícil de verificar, porque pessoas que vivem em condições de marginalização meio que trazem a evidência dessa condição na sua própria condição corpórea, né? Seja fisiológica ou indumentária. A prática da ação típica nesse contexto, né? Ou seja, você entende que aquilo que poderia configurar uma ação típica e ilícita encontra nas condições brutais em que o sujeito vive uma ausência de lógica de repressão, porque ele já é privado de direitos muito mais significativos do que aquele bem jurídico que ele está violando, a impossibilidade de inclusão social positiva do sujeito, quer dizer, a não liberalidade, né, que é difícil imaginar que alguém queira, de maneira voluntária, se inscrever numa situação de marginalização, considerando tudo que isso implica, e a correspondência entre o bem jurídico ofendido e a relação sujeito e condição social, certo? Que é um elemento comum, por exemplo, à culpabilidade por vulnerabilidade. Não, a vulnerabilidade não exculpa nem reduz a censura de todos os crimes, mas aqueles que preenchem os requisitos muito próximos do que aqui faz o professor Tavares em relação ao processo de marginalização como causa de justificação, portanto, de exclusão da antijuridicidade, da antinormatividade, não é contrário ao direito. Pelo contrário, né, seria pensar que tipo de direito é um direito que recrimina, usando a competência punitiva, pessoas sistematicamente privadas de direitos essenciais quando fazem lesões a bens jurídicos previstos em norma penal, mas que são, assim, muito menos importantes do que aqueles que eles têm estruturalmente negados durante o curso da sua existência. Eu acho que aqui a gente pode dizer que é um momento muito bonito em que o direito penal encontra o mundo do trabalho, né, em que ele encontra a realidade social. Não é uma questão que o professor Juarez Tavares coloca apenas como indignação moral diante da desigualdade. Ele estrutura isso a partir de um profundo conhecimento da centralidade do trabalho, ou seja, da ontologia do ser social, de inscrição na realidade social, a partir do modo do tipo de inscrição que você tem num determinado modo de produção da vida social. Ou seja, o sujeito que é desempregado, o sujeito que não tem o seu trabalho reconhecido, que é assim, obrigado a viver no bazar das ilegalidades. Não me refiro à prática de crimes, mas ao bazar das ilegalidades dos produtos que não são de origem exatamente ilícita, né? E que em relação aos quais, no entanto, boa parte da população se socorre, né? E acho que isso mostra o quanto, né, ele conhece, embora não seja possível ver isso pelas notas de rodapé, mas quem o conhece sabe o arcabouço intelectual que ele tem para construir essa posição, isso é maravilhoso, né? É um daqueles elementos do livro em que você lê e você fala, bom, aqui está um grande intelectual, porque para chegar a esse tipo de formulação, veja, novamente, não é apenas que ele projeta isso, ele explica isso, dá os fundamentos para isso, viabiliza isso no mundo que clama por segurança jurídica e que é bastante acovardado, né, no reconhecimento de novas causas de justificação ou de exculpação. E é evidente que isso não é uma carta em branco, no sentido de permitir que formas de existência social à margem daquilo que a sociedade entende como horizonte ético ideal de uma pessoa, não vai autorizar a violação de bens jurídicos pessoais, como vida, integridade física, sexualidade ou liberdade. Mas abre aí uma fronteira muito grande para justificar coisas que não precisam, por exemplo, passar pelo filtro mais rigoroso do estado de necessidade. Assim, por exemplo, o furto famélico, sabe? Aquela coisa de, mas o fruto famélico tem que ser valor ínfimo, tem que ser do sujeito que está morrendo de fome. Tira do estado de necessidade, trabalha no processo de marginalização, é algo mais fácil de trabalhar, é igualmente seguro, é uma causa supralegal de justificação, é algo que faz parte do desafio imposto pela Constituição de erradicação da pobreza e da desigualdade, portanto, pertence ao mundo do direito, mas não precisa ficar aí na sisuda técnica penal, constrangido às categorias muito fronteira, uma fronteira muito densa, como são os do estado de necessidade, que sempre parecem exigir uma situação calamitosa, de absoluta desesperança, quase de desespero, né? Veja, o desespero pode ser episódico, mas a vida de quem vive socialmente marginalizado é uma vida muito grave, é uma vida muito sofrida, sem que o desespero seja tônica, embora ele possa, claro, produzir episódios de desespero como a qualquer um de nós. Nesse sentido aqui, eu quero enaltecer
razão, né, toda a formulação racional, o preciosismo da escrita, da conexão categorial que o professor Tavares produz, mas também no coração dele, né, no sentido de como ele tem esse amor pela pessoa humana, de como ele se revolta diante da injustiça, mas não deixa que isso se transforme numa espécie panfletária de resistência dentro da normatividade penal à injustiça social. Não, ele formula isso em termos dogmáticos muitíssimo rigorosos e por isso ele merece, claro, todo o nosso aplauso e toda a nossa homenagem. Bom, com isso eu chego ao final da aula sobre causas supralegais de justificação. Espero que seja do interesse de todos. Lembrando que é fundamental, né, ler o texto do professor Tavares, conhecer as suas referências e depois, na medida do possível, utilizar, né, de uma dessas aulas como um complemento para poder se aproximar do conhecimento do nosso grande criminalista, né? Eu não tenho receio nenhum dizer que o direito penal brasileiro ele é iluminado por três autores extraordinários e que são mais ou menos contemporâneos e que a gente tem a sorte enorme de tê-los ainda todos próximos, né? Que é o professor Nilo Batista, o professor Juarez Cirino dos Santos e, é claro, o professor Juarez Tavares. É isso. Muito obrigado. Hallo, mein lieber Juarez. Hier meldet sich dein Freund Lutz Eidam aus Deutschland und ich melde mich zunächst, um dir ganz herzlich zu gratulieren und dir alle lieben Wünsche nach Brasilien zu schicken. Juarez, ich bin gebeten worden, ein paar persönliche Worte über dich zu sagen. Und da musste ich natürlich zunächst daran denken, wie wir uns getroffen haben. Wir haben uns im Jahr 2003, das ist schon recht lange her, in Frankfurt am Main kennengelernt, am Lehrstuhl von Winfried Hassemer. Ich werde nie vergessen, wie Winfried Hassemer morgens in mein Büro kam und sagte, ab heute kommt Herr Tavares zu uns an den Lehrstuhl mit seiner Frau. Herr Eidam, seien Sie nett zu ihm. Das ist alles, was er mir sagte. Danach habe ich dich getroffen. Wir haben ein wunderbares Jahr in Frankfurt verbracht. Du hast mir die brasilianische Verfassung, Eigenheiten des brasilianischen Rechtssystems erklärt. Wir haben Rechtsvergleichen miteinander gesprochen und auch privat eine wunderbare Zeit zusammen gehabt, aus der sich eine Freundschaft entwickelt hat. Diese Freundschaft, lieber Juarez, und dieser Kontakt dauert bis heute. Ich hoffe sehr, dass wir das genauso fortsetzen werden. Freue mich auf den Kontakt mit dir und deinen Schülern in Brasilien und wünsche dir alles Gute und eine gute Zeit. Bis bald. Liebe Grüße aus Deutschland. Dein Lutz. Falar em Juarez Tavares é falar um pouco e muito da história da resistência crítica, principalmente na área mais sensível, que é o direito penal, da criminologia, enfim, num país díspare e complexo como o Brasil, em que la lei é como la serpiente, solo pica al descalços. Juarez Tavares, um homem de fundamento. Fundamentos de criminologia, fundamentos de filosofia para o direito penal e a criminologia. Eu li Juarez, Ferraioli, Garantismo. Eis um homem, disse Napoleão, ao ver Goethe pela primeira vez. Que mais ele diria? Olhou para Goethe e disse, eis um homem. Juarez Tavares, meu querido amigo, mestre de gerações. Beijos. Estamos juntos. Grande abraço. Justa homenagem.